Bem-vindos a mais um Infra FM Talks. E hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que todo gestor, né, tem uma grande preocupação, que nada mais é que a parte de operação e segurança eletrônica, né, a automação das edificações. E para isso a gente chamou aí um profissional executivo, o Marcelo Cruz. O Marcelo, ele é CEO da eVertical, que é especializado exatamente nessa área, né, de automação, manutenção e instalação de sistemas de operação de segurança, para bater um papo com a gente sobre esse tema. Marcelo, seja muito bem-vindo a mais um Infra FM Talks. Obrigado, Léa. Eu quem agradeço aqui o convite, a oportunidade de falar de um tema tão relevante, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo. Então, vamos embora. Muito obrigado pelo convite. Então tá bom, então vamos lá para a nossa audiência que ainda não conhece, que eu tenho absoluta certeza que a eVertical é bastante conhecida no mercado, mas é sempre bom a gente estar se apresentando novamente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a eVertical, né? E quais são as suas atribuições aí enquanto CEO da companhia. Perfeito. Léa, a eVertical está no mercado há mais ou menos 20 anos já. Nós somos focados em automação predial e segurança eletrônica. Temos uma presença muito relevante em edifícios comerciais, então nós temos um número de aproximadamente entre 40% e 50% dos grandes empreendimentos AAAs em São Paulo e Rio de Janeiro. Nós estamos presentes de alguma forma, seja com um serviço de manutenção, ou com uma operação remota, ou instalando algum tipo de serviço. Então, uma presença bastante relevante nesse segmento. E a Vertical vem também passando por um processo bastante forte de profissionalização nos últimos anos. Os sócios fundadores da companhia agora fazem parte do conselho. A companhia Sim. tem uma gestão hoje totalmente profissional, com toda a gestão profissional, trazendo bastante governança também para a companhia. E eu diria que a minha principal atribuição na companhia hoje é, de fato, já linkando ao time de profissionalização, de fato profissionalizar a companhia, então trazer pessoas para a companhia que estejam no espírito de profissionalização, de crescimento, um novo ciclo de crescimento também para a empresa. Eu coloquei um pouco que nós temos uma presença muito forte aqui em edifícios comerciais, mas também já estamos avançando bem em shopping centers, galpões logísticos, indústrias, alguns clientes corporativos também. Então, essa seria a minha principal atribuição hoje, né? Então, trazer essa governança para a companhia cada vez mais e esse novo ciclo de crescimento também em novos segmentos aqui na empresa, né? Aí, quando você fala em novos ciclos de crescimento, como é que você está vendo o crescimento daqui por diante? Você acha que a economia volta a crescer? Como é que você está sentindo isso? Eu acho que sim, acho que tem muita gente comenta, né, desse novo normal, né, que deve mudar completamente no próximo ano e nos próximos. Eu acho que eu estou mais no caminho do meio. Nós aqui como companhia acreditamos mais no caminho do meio. A gente acha sim que muita coisa veio para ficar. Então o home office, por exemplo, nós acreditamos que é algo que veio para ficar, mas não, talvez como muitos falam, em 100% home office, onde os escritórios aí não vão mais ser úteis e tudo mais. A gente acredita que é uma boa política, mas nós acreditamos também que vai ter um meio do caminho. Acho que os escritórios ainda serão muito importantes, com novos espaços, muitos precisarão, inclusive, aumentar seus espaços para se adequar às novas regras aí de distanciamento. Então, nós acreditamos que agora, principalmente com o retorno das aulas, a coisa deve voltar um pouco mais ao normal que nós conhecíamos, né? E que os investimentos vão continuar. Obviamente, teve algum impacto nesse primeiro momento aqui, em termos, principalmente, de investimento em retrofits, em modernizações, mas acho que é algo normal do momento. Por outro lado, também surgiram várias outras oportunidades, né? Foi um momento também em que os empreendimentos como um todo buscaram muito mais tecnologia, justamente para se proteger na pandemia. Então, trazendo o conceito de tecnologia touchless, para evitar também o toque, na verdade, nas superfícies. Então, tem muita coisa de oportunidade que surgiu também aí com a pandemia. Muito bem. E assim, você acredita, por exemplo, assim, já falou sobre isso, né? Quer dizer, a pandemia ela trouxe, na verdade, uma percepção diferente sobre a importância da automação, né? Como você falou aí, para a gente não tocar, etc. e tal. Mas mais do que isso, né? Acho que para a própria eficiência da operação predial. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sem dúvida, nós vimos, né, que muitos dos nossos clientes tiveram a taxa de ocupação dos empreendimentos bastante afetada. Então, no momento do isolamento, ficaram com uma taxa de ocupação muito baixa. Mas, no entanto, o empreendimento continuava tendo que funcionar. Então, você continua precisando de água potável, você continua precisando de conforto naquele empreendimento para as pessoas que
precisam circular por aquele empreendimento, e mais do que nunca a parte de segurança, seja a segurança no sentido patrimonial, então aí sim um apoio muito forte das operações remotas de segurança, que foi algo extremamente importante nesse momento em que os empreendimentos ficavam mais vazios, garantir a segurança daquele empreendimento sem a necessidade de gente na ponta. Então, a operação de segurança eletrônica traz esse benefício para os empreendimentos, e também o próprio monitoramento da parte de automação remotamente. Não tem uma necessidade de ter ali operadores na ponta, onde tem ali algum risco de contágio. Então nós temos uma operação aqui super segura, com distanciamento adequado, com higienização aí constante na nossa operação. Então foi algo muito importante para manter os empreendimentos em funcionamento. Então muitos protocolos foram alterados, protocolos de segurança, protocolos de monitoramento da automação como um todo. Então acho que a automação ganhou uma importância até maior nesse momento, né? Principalmente a automação quando a gente fala de operações remotas. Então, como eu posso garantir a eficiência daquele empreendimento sem necessariamente precisar estar no empreendimento? Obviamente, a própria automação já traz isso para o prédio, ou para qualquer tipo de empreendimento, mas o próprio monitoramento de qualquer tipo de alarme, de qualquer possível sinistro, é muito importante que isso seja feito sem necessidade de ter alguém na ponta. Esse foi um grande diferencial para a Evertical, e também esse ponto de trazer novas tecnologias. Foi necessário muita adequação nos empreendimentos, principalmente na questão dos novos protocolos de medição de temperatura, do touchless, né, não precisar tocar na superfície como um todo, então elevadores, catracas, tudo isso tem bastante coisa que a gente pode comentar com você aí também sobre essas tecnologias. Tá, tem uma coisa que eu acho muito interessante, às vezes passeando pela cidade, né? Inclusive isso aconteceu recentemente, né? Até pelas marginais, onde a gente tem ali aquela concentração maior de edifícios AAAs, a gente ainda vê que à noite algumas fachadas ainda ficam com muitos espaços acesos, né? A minha pergunta é: isso acontece porque as pessoas ainda não consideram a importância da questão da automação, né? Porque na verdade a eficiência energética aí, ela pode até existir, mas fica tudo ligado. Se bem que iluminação é um custo menor aí, quando a gente fala de custos, né? Mas por que será que isso ainda acontece, né? A gente está no momento onde a gente fala muito sobre sustentabilidade, né? Vamos tentar otimizar ainda mais aí os custos do condomínio, os custos de gestão da operação, e aí você anda na cidade e você vê um monte de luzes, né, durante a madrugada totalmente acesa. Como é que você vê isso? O que você acha que falta de percepção para que a gente tenha essas luzes apagadas realmente, né, e para que a questão da sustentabilidade vire uma consciência mais corporativa? Bom ponto, Léo. Assim, eu acho que tem vários pontos aí, né? Tem, obviamente, os empreendimentos que ainda não tem uma operação adequada para aquele empreendimento, tanto na programação. Então, toda automação é possível você programar ali a iluminação por horário, por andar. Então, dá para otimizar muito a questão de consumo de energia também pelo ponto de vista da iluminação. Mas também tem muitos empreendimentos ainda que não tem uma operação adequada, por uma série de fatores, né? A gente costuma dizer aqui que a Evertical, inclusive, nasceu muito em função disso, porque muito investimento sempre foi colocado nos empreendimentos. Então, quando começou a ter toda essa tecnologia em automação, iluminação, água, ar-condicionado, muitos passaram a investir nas tecnologias, mas no dia seguinte, a operação desses empreendimentos acabava ficando na mão de pessoas que não tinham ali as competências técnicas necessárias. Então, o que era comum no passado, né? Aquela salinha de segurança, onde ficava ali um operador, que não era nem especialista em segurança e muito menos especialista em automação, tentando tratar ali os alertas da automação, quando a automação gerava, e ali ficar atento também aos alertas do CFTV, da parte de segurança e tudo mais. E geralmente uma pessoa não muito especializada, sem gestão, porque ficava sozinha muitas vezes nesse tipo de sala. E aí nós viemos com o conceito da operação remota. Então a operação remota, porque qual que era o problema antes, né? Essa pessoa sozinha, por que ela era uma pessoa sozinha naquela sala? Porque é muito caro você investir numa pessoa ali, um engenheiro, para que possa olhar ali a parte de automação, uma pessoa de segurança, especialista, para um prédio só. Então, quando você consegue operar remotamente, você traz mais gestão. Então, hoje nós temos uma operação que tem todos os operadores, mas supervisor, coordenador, gerente, especialistas, todos eles ali com uma formação técnica também para que conheçam o produto profundamente. Separamos o que é automação daquilo que é segurança, porque são assuntos completamente diferentes, com skills completamente diferentes também. Embarcamos mais tecnologia
E como nós operamos mais empreendimentos, isso fica mais barato do que a operação que era feita antigamente. Então, a Vertical nasceu justamente dessa necessidade de profissionalizar um pouco mais a gestão na ponta. Então, eu diria que ainda há um pouco do que você comentou, né? Você ainda passa por aí e vê não somente a questão da iluminação, mas a questão também de toda a operação do empreendimento, em alguns casos, não sendo feito da forma adequada, mas hoje em dia é muito mais raro ver isso, né? Ainda é possível ver, mas é muito mais raro. Principalmente nos empreendimentos em que tem ali uma administração profissional, essa consciência já existe e essa profissionalização já é muito maior do que no passado hoje, né? O que eu acho bastante interessante aí da sua operação remota, né, que você tem alguns clientes, eu imagino, que tem filiais em vários locais, e você consegue fazer uma automação remota de uma forma integrada, né? Não é isso? Exatamente. Nós temos um grande cliente, um grande banco, por exemplo, onde nós temos toda a operação de data center, então o monitoramento do data center, então monitoramento de temperatura, umidade do ar, em alguns países, inclusive, monitoramento de possíveis abalos sísmicos. Então, tudo aquilo para garantir o funcionamento do data center, nós hoje monitoramos aqui, e esse cliente nós temos a operação desde o México até a Argentina, sendo monitorados todos os sites aqui por São Paulo, numa operação que fala inglês, português, espanhol, para justamente garantir o atendimento a esse país. Então, é possível centralizar o monitoramento desses empreendimentos hoje de uma forma muito eficiente, com tecnologia, com gestão na ponta, com pessoas especialistas naquilo que de fato estão tratando, né? Muito diferente desse cenário que eu comentei do passado, né? Tá. Aí se a gente talvez excluir, né, o que nós falamos aí de edifícios AAA, os edifícios mais certificados, os mais novos, né, a gente ainda tem aí uma quantidade de edificações que a gente chama aí de uma classificação B, talvez algumas até classificação C, que poderiam, na verdade, se utilizar de toda essa automação para uma melhor performance, né? Eu queria ouvir de você se esse pessoal também começou a observar a importância da automação para esses empreendimentos mais antigos, alguns que até que precisam de retrofit. Não, sem dúvida. O retrofit é algo que é uma linha muito forte nossa hoje. Muitos empreendimentos muitos fundos, inclusive, estão investindo em empreendimentos até mais antigos e retrofitando todo aquele empreendimento e trazendo essa possibilidade para empreendimentos mais antigos. Hoje em dia já existe tecnologia acessível para empreendimentos que não nasceram com automação no passado, ou que são menores e não acessavam ainda por uma questão de custo a automação desses empreendimentos. Hoje em dia nós já temos soluções que são totalmente aderentes, inclusive podendo utilizar como tecnologia as a service, tecnologia como serviço. Então, Sim. o cliente pode não investir nenhum valor naquela automação, e nós colocamos aquela tecnologia para o cliente e ele paga um serviço em relação àquela tecnologia. Então, hoje em dia a tecnologia está acessível para todos. Então, um empreendimento menor, um empreendimento maior que não nasceu com esse tipo de tecnologia no passado, já é possível sim instalar esse tipo de sistema e também trazer todos os benefícios. Porque no final, o que se quer, na verdade, com essas tecnologias e com esse serviço é garantir mais segurança para as pessoas ali na ponta. Então, quando eu estou fazendo uma manutenção no sistema de incêndio, nós estamos garantindo a proteção das pessoas que estão naquele empreendimento. Quando nós instalamos automação ou monitoramos uma automação, nós estamos apoiando aquele empreendimento a ter um crescimento mais sustentável, então economizando insumos, água, energia. Então, no final, o que nós queremos é isso, é mais segurança, um desenvolvimento mais sustentável para aquele empreendimento. Então, é por isso que a gente embarca bastante tecnologia. Muito bem, Marcelo. A nossa audiência aqui ela é composta basicamente aí, né, em sua maioria de facilities e properties, né? Os facilities que estão dentro dos espaços corporativos, os properties estão dentro das edificações. E algumas, como eu já falei para você, talvez um pouquinho mais antiga. E eu queria que você passasse uma mensagem para essa audiência sobre os riscos, né, que a gente pode ter quando a gente não tem uma manutenção, na verdade, bem estruturada, né, dos sistemas operacionais. Perfeito. Eu diria aí que eu vejo 3 grandes riscos, assim, tem vários, né? Vou citar 3 aqui, tá? Nós temos o primeiro, o risco de acidentes. Então, nós acompanhamos alguns estudos aqui, e nós temos um deles que aponta que 60% dos acidentes em empreendimentos com mais de 10 anos são causados pela falta de manutenção. Então, esse é um ponto já bastante importante, né? Os empreendimentos mais antigos precisam, e a manutenção preventiva, né? Então, esse é um ponto importante, assim, o acidente, a causa de acidentes, na grande maioria das vezes, é causada pela falta de manutenção.
Um outro risco que eu considero relevante é o risco em relação às regulamentações sobre esses assuntos. Então, quando você pega, por exemplo, a parte de sistemas de incêndio, existe uma regulamentação própria para isso, onde é preciso fazer ali a manutenção periódica, testes periódicos e tudo mais. E aí, quando chega, por exemplo, o momento de tirar o AVCB desses empreendimentos, fica aquela correria, né? Acho que quem é do mercado conhece um pouco isso. No momento de tirar aquela aprovação do bombeiro, o AVCB, fica aquela correria para fazer tudo aquilo que deveria ter sido feito em manutenção durante anos em pouco tempo. Então, o ideal é que isso não aconteça. O ideal é que, ainda mais nesse momento atual, muitos tentaram aí, em algum momento, abrir mão da manutenção ou diminuir muito a manutenção preventiva, mas em alguns casos é melhor continuar o investimento e garantir a segurança das pessoas que estão naquele empreendimento, garantir o atendimento às regulamentações, do que tentar economizar, às vezes, um valor que muitas vezes é um valor até baixo nesse tipo de assunto. E um outro risco importante é o risco financeiro. Quando você passa a não fazer manutenções, você pode ter um problema de antecipar o tempo de vida dos equipamentos, então você tem uma vida útil menor dos equipamentos como um todo, necessitando ali de fazer retrofits por conta disso, e também as manutenções corretivas. Então, quando você para de fazer manutenção preventiva, você passa a ter um número de manutenções corretivas muito maior, o que traz ali indisponibilidade para o empreendimento e um custo maior, porque uma manutenção corretiva ela custa muito mais do que uma manutenção preventiva e programada. Então, eu diria que esses três, então, o risco de acidentes, o atendimento às regulamentações e o risco financeiro seriam aí os três principais que eu vejo no momento. Muito bem, muito bom você esclarecer esses pontos. Marcelina, agora mais para o final da nossa entrevista, eu queria ouvir de você, se fosse possível, quais foram os aprendizados corporativos e também pessoais, né, que você aprendeu nesses últimos 6 meses, né? Perfeito. Que renovou em você, né, até em termos de governança da empresa, né, e até da vida pessoal, se você puder compartilhar com a nossa audiência. Claro, né, assim, olhando um pouquinho, falando um pouquinho primeiro da vida pessoal, foi um grande aprendizado, né, e a quebra de alguns paradigmas, né, de como, primeiro do apoio em casa, né, eu tenho filhos também, tenho um filho de 11 anos, uma filha de 7 anos, sou casado, então, todo aquele apoio em casa e conciliar com tudo que estava acontecendo, porque os nossos serviços, eles são serviços essenciais, nós não paramos em momento algum, né? Então, você não pode parar a manutenção do sistema de incêndio, ou uma automação que funciona 24 horas por dia. Então, conciliar esse lado pessoal de apoio à família com o trabalho que não parou, foi um grande desafio, um grande aprendizado, inclusive de convívio, novamente, com a família, no dia a dia mesmo ali, né? Então, foi um ponto positivo no meu entendimento. Depois da primeira semana, que eu acho que é o momento em que você mais sente essa questão, né? Você passa a se adaptar e passa a ser até bacana ter aquele momento ali com a família mais intenso do que nós tínhamos antes. Falando um pouco na companhia, o que eu vejo é a necessidade de estar sempre atento às novas tecnologias e às oportunidades. Por um lado, a crise nos afetou, é óbvio, porque em toda a parte que nós falamos de crescimento em retrofits, em modernizações dos empreendimentos, os empreendimentos seguraram esse tipo de investimento, mas, por outro lado, surgiu a oportunidade de trazer tecnologias novas. Então, um controle de acesso com reconhecimento facial ou com QR Code, um leitor de temperatura que possa usar uma câmera térmica mais massiva, não tendo a necessidade de ter uma pessoa medindo a temperatura ali o tempo todo. Então, a necessidade de estar o tempo todo antenados em novas tecnologias e que possam apoiar as necessidades do momento, né? Então foi algo que nós precisávamos estudar rapidamente. A questão de reconhecimento facial, QR Code, gerar algo que vinha no movimento de trazer uma melhor experiência para os usuários e para o empreendimento. Mas as novas tecnologias, por exemplo, de identificação de máscara, de identificação de EPIs, né, e medição de temperatura, foi algo que nós tínhamos que estudar muito rapidamente, conseguir fazer as parcerias e trazer e disponibilizar para o mercado em tempo recorde. O que foi muito bacana, porque vários clientes conseguiram aí modernizar os seus empreendimentos, trazer mais segurança para o empreendimento, mesmo no momento da pandemia que nós vivemos aqui. Muito bom, e assim, é importante a gente também até destacar, né, eu sempre falo aqui, né, que a gente começou a se comunicar muito mais rápido, né, falar com tantas outras pessoas através de vídeo. Isso, que na verdade é uma situação que a tecnologia permite, né, e foi um custo-benefício, a gente nem pode aqui falar tanto
muito mais benefício do que o custo, né? E que para automação também isso é verdadeiro, eu acredito, né? E que as pessoas fiquem mais abertas aí para ter, na verdade, operações mais eficientes. Eu acredito certamente que eu sempre defendi a automação desde que eu conheço também a E-Vertical, quando comecei com os meninos, com o Ronaldo, já faz bastante tempo. Sim. E da preocupação deles em até cuidar dos próprios empreendimentos que eram da família para poder, Exato. na verdade, ter uma operação muito mais eficiente, né? Então, eu acho que a automação ela precisa ser olhada realmente com um olhar bastante especial aí pelos gestores, para que a gente possa realmente ter prédios mais eficientes, mais seguros, e certamente a sua empresa, temos outros também aí do mercado, podem oferecer isso aí com muita competência para o nosso mercado. Com certeza, perfeito. Então tá bom, Marcelo, eu lhe agradeço muito a sua participação, foi muito rica as suas informações. Desejo muita boa sorte, bons negócios, continue cuidando da família e continue se cuidando também, tá bom? Eu que agradeço, Léo, foi um prazer participar aqui com você. Muito obrigado. Nada, um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.